Tá, mais uma notícia aqui, porque isso que acontece em São Paulo acontece também em outros lugares do país, até Claro. porque hoje nós temos uma reportagem muito interessante na nossa página, que vem do jornal Folha de São Paulo, aliás. Ah, as brasileiras, elas estão indo para a Argentina para conseguir fazer o aborto, né? Essa é uma reportagem assinada aqui pela Maíra Paixão, está no jornal Folha de São Paulo de hoje, e falando que justamente mulheres estão indo para a Argentina para conseguir interromper a gravidez, porque tem muita dificuldade de encontrar isso aqui no Brasil. Ela conta o caso, inclusive, de um casal que desembarcou em Buenos Aires. E que foi acompanhado pela reportagem para justamente conseguir fazer uma gravidez, grávida de 11 meses e 4 dias, e ela foi para uma clínica privada nos últimos anos, inclusive, né? Que nos últimos anos passou a receber cada vez mais mulheres no Brasil que descobrem o serviço pela internet por indicação de conhecidas e projetos sociais e vão para a Argentina para fazer o aborto que lá é legalizado, né? E que aí aqui no Brasil não, em alguns casos, em outros sim. Mas a dificuldade de conseguir até o aborto legal no Brasil é o que a gente traz até nessa reportagem aí que está no Jornal Folha de São Paulo também. Fala, Raquel. Então, Fabiola, que eu queria colocar um ponto, porque essa questão da rota para a Argentina, às vezes para a Colômbia, é para aquelas que querem praticar o aborto que não é legal no Brasil. Essa discussão do PL ela é tão grave, porque ela é uma restrição ao aborto legal. E a decisão do ministro Alexandre, ela é importante porque quando ele intima os hospitais e a Prefeitura de São Paulo, ele coloca uma pressão para que eles cumpram a lei. E ontem à noite, o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, ele se manifestou ali no caso que corre no Supremo Tribunal Federal, que vai ser analisado pelos demais ministros, a liminar do Moraes, e ele coloca esse posicionamento de forma muito clara, né? Ele diz ali, a Advocacia Geral da União diz que estou até pegando aqui a decisão, que um conselho privado não pode se sobrepor a legislação penal. Ele coloca aqui, ó, o conselho, só um minutinho que eu só vou pegar a decisão aqui. O ministro Messias diz o seguinte, ele diz que o Conselho Federal de Medicina, ele comete abuso de poder, porque o que a resolução dele tenta é manter a gravidez resultante de estupro, ainda que em prejuízo da saúde e da liberdade das mulheres. E aí a AGU coloca tal limitação só seria possível por meio de lei formal. E essa é uma atribuição do Congresso Nacional e nunca de um conselho profissional. Então, para que isso aconteça, o que o Conselho Federal de Medicina está fazendo, que é restringir a sistolia fetal, que na prática é você restringir às mulheres em gestação avançada o direito a um aborto, isso só pode ser feito através desse projeto de lei que estão tentando aprovar no Congresso Nacional, que teve toda essa resistência da sociedade. Então, você tem um conselho profissional passando uma regra que passa por cima da legislação penal, que não prevê qualquer restrição ao aborto no caso de estupro, e passando por cima do Congresso Nacional. E aí vem a decisão do Alexandre de Moraes. Vamos lá, professor Mairovic. Nesse caso, o Moraes acerta? Quer dizer, a gente vê Sim, numa cidade como São Paulo a lei não sendo cumprida, né? Não sendo respeitada. A vítima teve que viajar para a Bahia para conseguir fazer o aborto legal. Ela foi vítima de um estupro. E aí ele faz essa determinação, 48 horas para eles comprovarem. Moraes acerta nesse sentido, professor Mairovic? sim, acerta e acerta em cheio. A lembrar que essa ação que está no Supremo é uma ação, é uma arguição de descumprimento de preceito constitucional. Essa é a ação.
Ou seja, como já foi dito pelo Josias e pela Raquel, o Conselho Federal virou um legislador, quis legislar e criou o quê? Em razão disso, criou um prejuízo para para as pessoas, especialmente o caso das mulheres. Eu gostaria de lembrar também, muita gente fala, e o médico? Veja, é um serviço público. O médico pode, em casos de aborto, ele pode, evidentemente, apresentar uma escusa de consciência. Escusa de consciência. Fala, não, olha, eu tenho uma religião, eu tenho aqui algumas normas ético-morais próprias, então eu não vou fazer isso. Chama-se escusa de consciência. Então, o médico tem a escusa de consciência e o conselho teve o descaramento de querer virar legislador, mas virar legislador de uma maneira a ofender a lei e criar e a prejudicar as pessoas. Importante isso que você falou em relação aos médicos, né, professor Mairovich, porque a gente viu que essa questão do PL, ela envolveu muita política, né, e isso mais uma vez esbarrou aí na ciência e nos médicos. Até conversando com alguns médicos, é curioso como esse tema, apesar de parecer tão claro dentro da ciência, há alguns médicos que por questões até políticas e religiosas, como o senhor mesmo diz, acabam também indo por esse caminho, né, que é o que diz o autor do PL, por exemplo. É uma discussão que está, neste momento, acontecendo entre os grupos dos médicos também, sobre o aborto depois de 22 semanas, o quanto que para alguns profissionais da área de saúde é muito difícil fazer com que a lei seja cumprida, porque essa é uma questão, né? É um direito da mulher, né, professor Mairovich? E isso que tem que ser respeitado. Não estamos falando da religião, é o direito da mulher que precisa ser respeitado. Isso está na legislação, né, professor? Sim, e nosso Estado é laico, a lembrar disso. E peço de novo aí auxílio ao Josias com a sua memória. Josias, você lembra que o saudoso Bicudo, que foi procurador de justiça, numa determinada sessão do Congresso Nacional, ele arguiu a escusa de consciência, e exatamente era sobre o aborto. Lembra disso?